No code virou uma palavrinha mágica para a galera que quer criar um SaaS e não é programador. Muita gente está utilizando o Bubble e outras ferramentas para criar o primeiro produto, para sair do zero e já ir atrás de clientes. E isso é sensacional. É muito legal ver que pessoas que querem resolver problemas conseguem ir lá e com as próprias mãos construir alguma coisa sem ter que perder meses, talvez anos aprendendo programação para tirar uma ideia do papel. Isso é legal também porque faz você validar rápido aquele produto, aquele problema e não perder muito tempo imaginando que aquilo ali vai ser um sucesso e se enganando em vez de simplesmente colocar o produto para rodar e perder tempo. Mas vale a pena fazer isso? Realmente vale a pena fazer em no-code? E cara, vale a pena. Mesmo se você for um programador e conseguir usar o no-code de uma forma interessante e já se familiarizar com a ferramenta para construir aquilo ali com certa velocidade, vale a pena utilizar o no-code para dar o primeiro passo da sua empresa, para o primeiro passo do seu SaaS. Você vai conseguir testar mais coisas mais rápido e ter um feedback mais interessante dos seus clientes, com eles de fato usando alguma coisa para solucionar um problema. Agora, qual que é o risco de utilizar um no-code? O risco é que você fica dependente de uma plataforma. O código ainda existe, mas ele está por debaixo dos panos daqueles drag and drops, daqueles botõezinhos que você arrasta e aperta quando você está criando um software no-code. Ainda tem código ali. E quando esse código ele é de uma outra empresa, você depende dessa empresa para existir. Ou seja, você está, de alguma forma, construindo o seu negócio dentro de um terreno alugado, dentro de um código de um terceiro. E claro que você poderia falar que se você escreveu o código, mas hospedou ele na AWS ou num sistema de cloud no geral, você também está terceirizando parte do seu negócio e colocando literalmente dentro de um terreno alugado, né, que é o computador, aquela máquina que você paga para o servidor ficar online. E é verdade. A diferença é que você pode simplesmente tirar da AWS e botar no Google Cloud, ou tirar do Google Cloud e botar num computador na sua sala de casa, se você quiser. Então, quando o código é seu e a lógica, o banco de dados, você consegue fazer um backup e transferir isso de um lugar para o outro, você ainda utiliza terrenos alugados, vamos dizer assim. A diferença é que você está alugando o estacionamento do seu motorhome e você pode só ligar ele e sair dali. Quando você usa o no-code, você está de fato dentro de uma plataforma que, na maior parte das vezes, você não consegue sair com tanta facilidade. Agora, isso aqui é um ponto importante, que é um problema que acontece quando você deu certo, quando você fez sucesso. Enquanto você ainda não está fazendo nada, ou enquanto você ainda não tem cliente, enquanto você ainda não tem demanda, tudo que a gente está conversando aqui é meio baboseira, porque daí que você está usando um terreno alugado se você não tem cliente nenhum, e daí que você tem esse risco de plataforma se você não tem cliente nenhum. E qual que é o aprendizado disso então? O no-code é muito bom para começar, porque você tem pouquíssimos riscos no começo. E essa velocidade que ele vai te dar para criar alguma coisa e sair do zero, garante que você ganha tempo, dinheiro, velocidade, chance de testar mais coisas e dar certo e dar errado. Se você começa direto no código, você ainda tem todos os riscos de dar errado que você teria com o no-code, só que agora você também gastou mais tempo, as coisas são mais difíceis, o volume de testes e experimentos que você vai fazer vai ser menor. Se você não for técnico, talvez até você nem vai conseguir implementar, porque se você não sabe programar, provavelmente esse produto não vai sair do papel. Ou seja, o no-code é muito bom para você começar, para você iniciar. E claro, tem até exemplos de empresas que foram muito longe com o no-code e só depois de levantar capital ou de realmente ter uma estrutura de clientes muito sólida que começou a desenvolver as próprias ferramentas internamente. Dito isso, é interessante deixar claro que o no-code vale muito a pena para o início. Vale muito a pena para você implementar ele agora e fazer testes. E o código ele fica ali como uma opção para você migrar assim que você tiver o problema bom, que é tem cliente demais, essa plataforma está me limitando, isso daqui talvez seja um risco para o meu negócio, eu quero dar os próximos passos e avançar. Quando isso acontece, aí sim vale a pena você programar, etc. e tudo mais. Isso tudo faz muito sentido quando você está em situações em que você tem muita incerteza, em que você está de fato testando o mercado, em que você não tem um time de fundador que programa, ou que uma das pessoas que programa do time não daria conta de entregar esse negócio com tanta velocidade ou com testes. Porém, a gente sabe que existem negócios que já nascem para dar certo, porque a pessoa já tem muita experiência naquele mercado, já foi validado de alguma maneira, tem clareza de que aquilo ali tem demanda, às vezes já até vendeu e o produto nem existe ainda. Nesses casos, se é mais fácil ter um time técnico, um time de programadores como você, um sócio que vai fazer isso, vale a pena começar direto no código. Um exemplo legal, inclusive, é de uma empresa que chama Exact Sales. Essa empresa é um CRM, um Sales Engagement que eles chamam, que foi criado por um programador que, se não me engano, não é técnico, chama Theo. Ele fundou essa empresa porque ele dava consultoria de vendas para vários negócios,
desenvolveu um Excel em que nessa planilha ele definia fórmulas e estruturas de como as pessoas e as empresas deveriam tocar um CRM interno e vendeu mais de R$500 mil dessa planilha. Ou seja, ele validou o produto, ele resolveu um problema, ele vendeu R$500 mil de planilha e aí depois ele foi fazer o software. Ou seja, nesse caso em que a planilha já era o no-code de certa forma, não faria sentido ele sair dessa planilha e criar no Bubble o CRM dele. Faz sentido pular direto para o código. Por quê? Já tem clareza do mercado, já tem clareza do modelo, ele já está vendendo, ele já tem lucro e ele já sabe que ele pode construir uma parada em código que vai ser mais estático, mais firme, que vai durar no longo prazo, que ele vai realmente construir um negócio com aquilo ali. Nesse caso, faz muito sentido começar no código direto. A planilha era o no-code do Theo. Você pode fazer, inclusive, o seu SaaS num Excel, não precisa ser um Bubble. Seu SaaS pode ser um e-book, seu SaaS pode ser uma consultoria que você vai vender, seu SaaS pode ser um site que a pessoa vai lá, dá 2 cliques e tem acesso a alguma coisa. Você não precisa entregar tudo pronto para validar se o seu software funciona. O ponto é, você precisa validar que ele funciona. Você precisa ter certeza que aquilo ali justifica o investimento. E quando você tiver essa clareza, aí sim você pode dar o próximo passo e avançar. Tem casos que o software é muito complexo e aí você não consegue fazer isso com no-code. Eu acho que cada vez mais isso vai se distanciando da realidade, porque as ferramentas de no-code vão ficando mais capazes. Inclusive, a gente já gravou um podcast com o Renato Assi, que é da comunidade Sem Codar, que ele inclusive tem um canal aqui no YouTube que fala sobre no-code, e o cara faz umas coisas incríveis. Ele, sei lá, faz a réplica do WhatsApp usando no-code, faz a réplica do Mercado Livre usando no-code. Então, claro que você consegue cada vez mais fazer mais coisas incríveis com as ferramentas de no-code e vai ficando cada vez mais acessível, mais fácil, etc. Mas, eventualmente, tem algum produto, alguma coisa que não dá para fazer sem código, sem criar algo customizado. E aí, nesses casos, também é uma situação que vale a pena considerar usar o código para dar os primeiros passos. Uma outra situação que vale a pena considerar o código para você dar os primeiros passos é quando você é um programador e aprender a usar o Bubble ou uma ferramenta de no-code vai dar mais trabalho do que você mesmo fazer. Isso acontece algumas vezes. Então, às vezes, se você é um programador, já tem muita facilidade com alguma coisa, já tem clareza do problema e do produto, já implementa, porque você ia gastar um mês no Bubble, agora você vai gastar um mês programando também, então tá tudo no mesmo tempo. Então, vale a pena fazer o SaaS com no-code. Esse é o nosso veredito aqui. Então, você pode ter certeza que se você está começando um SaaS utilizando essas ferramentas, faz sentido. Só que agora, o seu próximo passo, depois de estar pronto, é começar a vender. Garantir que entre dinheiro, que entre capital, que vire um produto, para que com esse produto você consiga escalar e aí, se for o caso, transformar isso num software depois. E se você quiser entender mais sobre como criar software no-code, eu recomendo um episódio específico, que é o que eu comentei com o Renato Assi, que está aqui no link na descrição, para você ouvir esse episódio e entender o porquê, os benefícios de fazer isso com no-code. Agora, se você não quer fazer isso com no-code, quiser encontrar um sócio programador, quiser dar um passo um pouco mais robusto na hora de criar um SaaS, tem também um episódio que a gente gravou aqui, que a gente fala como encontrar um sócio técnico. E aí você vai conseguir ter clareza de quais passos você precisa dar, caso você não seja o programador, para encontrar alguém que está disposto a construir isso junto com você. O Projeto SaaS é um podcast, é um canal no YouTube, então se inscreve aqui no canal, segue a gente no Spotify, no Apple Podcasts, onde é que você escuta seus podcasts. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber como que você está construindo o seu SaaS utilizando no-code. Então, te vejo no próximo episódio e até lá.